Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem? Sou o professor Ari Silva e hoje trouxe a vocês 5 questões de conjuntos. E a primeira diz o seguinte, pessoal: dados os conjuntos A igual a 1, 2, 3, B é 1, aí entre chaves 2, entre chaves 3, e C os elementos que está entre chave 1 e o que está entre chave 2 e 3. Sabendo-se que o conjunto M é igual a C interseção A união de A, B, é correto afirmar que... Bem, pessoal, aqui ó, ele quer o conjunto, esse conjunto M, devemos calcular primeiro aqui a união entre A e B. Então vamos lá, vamos calcular a união entre A e B. A união entre A e B é a soma dos elementos que está em A e em B. Então vamos ter aqui 1, 2, 3, 1 eu já coloquei lá. Temos aqui ó, entre chaves o 2 e entre chaves o 3. Então vamos lá, vamos colocar aqui entre chaves o 2, entre chaves o 3. Ok? Aí fecha outra chave, que essa chave aqui é do 3. Agora, pessoal, ele quer a interseção entre o conjunto C aqui e esse daqui, ó, pessoal. A interseção é o que está em C, A unida a B ao mesmo tempo. Então, quais são os elementos que está entre C e A unido a B ao mesmo tempo? A gente verificando aqui, pessoal, a gente vê que não tem nenhum, ó, aqui 1, 2, 3, está entre chaves o 2 e o 3, e aqui está entre chave 1 e chave 2 e 3 ao mesmo tempo, então não tem nenhum, pessoal. Então aqui o conjunto M é um conjunto vazio, ok? A letra B, a resposta. A segunda questão aqui, pessoal, dado que X pertence aos naturais, tal que X é maior que 1 e menor que 4. Então vamos calcular primeiro aqui o conjunto A. Ele disse que X é maior que 1 e menor que 4. Então quais são os números naturais que é maior que 1 e menor que 4? É o 2 e 3. Ele é maior que 1 e menor que 4. Então são esses os dois números naturais que está entre 1 e 4 aqui, pessoal. O B, ele pertence aos naturais e ele é maior que 2 e menor que 20. Então, quem são os números, pessoal, que é maior que 2 e menor que 20? Vamos colocar aqui, vai ser o 3, o 4, o 5, o 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vou continuar bem aqui, pessoal, 17, 18, 19, e o 20, 20 não, né, porque ele disse que é menor que 20, então, ó, encerra bem aqui no 19. Então, pessoal, aqui, ó, então, A inter B, ele quer a interseção entre A e B. A interseção é o que está em A e em B ao mesmo tempo. Então, qual é o elemento que está em A e em B ao mesmo tempo? É só o 3, ó. Então, A inter B vai ser igual a 3. Resposta, letra C. Numa classe de 30 alunos, 16 gostam da matemática e 20 de história. O número de alunos dessa classe que gostam de matemática e de história, bem, pessoal, ele quer aqui a interseção, pessoal, ele quer a interseção, porque ele quer, ó, o número de alunos que gostam de matemática e de história ao mesmo tempo. Então ele quer a interseção aqui, eu vou botar o Mzinho aqui de matemática, o H de história. Então ele diz aqui, tem uma fórmulazinha, pessoal, que é, ó, o número
de elementos de número de elementos da união entre matemática e história é igual ao número de elementos da matemática mais o número de elementos de história menos a interseção. O número de elementos da interseção entre matemática e história. O número de elementos da união entre matemática e história é quanto? Que é 30, ó. Que é 30, que são 30 alunos, então ó, você coloca 30. Igual ao número de elementos que é de matemática, 16. Mais o número de elementos de história, 20. Menos, aqui é o que a gente está procurando, a interseção. Que é N é igual a M inter H. Aí fica 30 igual a 16 mais 20, 36. Menos N igual a M inter H aqui. Aí você bota para o outro lado, né, pessoal? Aí fica 30 menos 36 igual a menos N M inter H. Fica 30 menos 36 dá menos 6. Igual a menos entre M inter H. Aí multiplica tudo por menos 1, pessoal, para assumir esse sinal. Menos 1. Aí fica N M inter H igual a 6. M aqui. Então, pessoal, aqui ó, a resposta, ó, o número de elementos que está que gostam de matemática e de história ao mesmo tempo, que é a interseção, é 6. Então, a nossa resposta é a letra C, ó. Quarta questão, dado o conjunto A, B, C, D, E, F, G, o número máximo de subconjuntos distintos é... Bem, pessoal, esse conjunto aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. E ele que é os subconjuntos. O número de subconjuntos distintos desse conjunto aqui. E para se calcular o subconjunto de um conjunto, é dado pela formulazinha aqui, ó, pessoal. 2 elevado a n. Este n aqui, ó, é o número de elementos do conjunto. Então, pessoal, quantos elementos tem um conjunto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então fica, ó, 2 elevado a 7, que é igual. 2 elevado a 7 é quanto? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então vamos lá, pessoal, a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Então, pessoal, aqui, ó, o 128 é o total de subconjuntos distintos desse conjunto aqui, ó. Então, aqui, ó, nós temos a letra B como resposta. A quinta questão, pessoal, é o contrário, ó. Quantos elementos possui um conjunto que possui 64 subconjuntos? Ele já deu o total de subconjuntos, pessoal. Ele quer o número de elementos desse conjunto. Então, ó, vai ser assim o seguinte, né? 2 elevado a n, n não é os elementos do conjunto. Então, você vai igualar o total de subconjunto. Quanto é o subconjunto? 64. Agora, você decompõe esse 64. 64, você faz a decomposição. 64 por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então aqui nós temos quantos 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então 2 elevado a 6. Então esse 64 aqui é a mesma coisa de 2 elevado a 6. Então fica 2 elevado a n igual a 2 elevado a 6. E esse 2 aqui, ó, você pode eliminar, ó. Então sobra o n igual a 6. Então, pessoal, o número de elementos que possui um conjunto que possui 64 subconjuntos é 6. Então tem 6 elementos esse conjunto. Resposta letra D. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deu para compreender? Deixa aquele like lá e comente e se inscreva no canal. Valeu!